Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical em João capítulo 7, no qual vamos abordar versículo por versículo, no qual temos 52 versículos. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada vida que está assistindo, Senhor, através da rede social, ou melhor, das redes sociais, né? Que nós temos tanto no YouTube, no Facebook, e que possamos ser abençoados por Ti, que o Teu Espírito Santo faça nos compreender tudo aquilo que nós vamos ler e estudar, Senhor, e meditar também na Tua Palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe esses momentos, seja conosco, livra-te de todo o mal, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada, e que possamos ser abençoados. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, eu até tinha falado na última aula, semana passada, que os irmãos deveriam ler o capítulo 7, porque agora nós vamos fazer um resumo do versículo por versículo. E eu não vou ler todo o versículo. Então, que os irmãos lessem, ou então, se for assistir esse vídeo, que primeiro faça essa leitura do capítulo 7 e depois sim, aí assista o vídeo da escola para poder compreender melhor, porque uma vez que eu estou fazendo um resumo do versículo para versículo para podermos entender melhor. Então, mas não dá tempo de lermos o capítulo e lermos também o resumo que eu fiz no caso do versículo do capítulo 7. Então, vamos continuar, né, nesse capítulo 7 e vamos falar aí do versículo 1, né? Aqui fala o título na Bíblia, que é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, logo no versículo 1, os judeus aqui são as autoridades religiosas, não o povo em geral, conforme João 5,18. Muitas pessoas comuns ouviram que Jesus de boa vontade. Ouviam, né, Jesus de boa vontade. Isso está lá também registrado em Marcos 12:37. Já no versículo 2, a festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes celebrações judaicas. As outras 2 eram a Páscoa e o Pentecoste. Eram chamados de festa dos tabernáculos, porque o povo ficava em tenda feitas de galho e ramos e por 7 dias. Essa festa comemorava os dias em que os israelitas vagaram pelo deserto e moraram em tenda. Isso está lá também em Levítico 23, do versículo 43 a 40, melhor dizendo, a 43. As celebrações ocorriam entre setembro e outubro, cerca de 6 meses depois dos eventos mencionados no capítulo 6. Já no versículo 3 e 4, em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam dizendo: já que você está fazendo milagre e dizendo que é o Messias, pare de esconder-se aqui na Galileia. Já que você está fazendo muitos milagres, faça uma festa em Jerusalém. Então, para convencer toda a nação. Eles estavam sendo irônicos ao dizer tais palavras. Como explicar o versículo 5? Tá? Como explico o versículo 5, né? Esse versículo 5 explica o seguinte: pois até os irmãos não criam nele. Tá? Então, esse versículo diz que os próprios irmãos não estavam crendo. E que dizia que eles teriam, o Jesus não teria que se esconder na Galileia, mas ir para Jerusalém, para convencer toda a nação. Quer dizer, eles estavam com ironia, né, ao dizer tais palavras, como explica o versículo 5. Por quê? Porque eles não criam em Jesus.
Já no versículo 6, Jesus havia tido a sua mãe antes. O que Jesus falou? Ainda não é chegada a minha hora. Isso está lá registrado também em João 2,4, que a gente pode comparar com João 12,23. Aqui ele diz aos seus irmãos que ainda não era a hora de revelar-se ao mundo. Jesus disse que em várias ocasiões que a hora que ele se manifestar publicamente seria no futuro, na cruz, conforme João 2,4, 7,6, 8, 30 e 8,20. Já no versículo 7, o mundo não pode odiar. Não vos pode odiar. Isso é a palavra de Jesus. E os irmãos de Jesus não eram odiados pelo mundo, porque faziam parte dele. Está lá no versículo 7. Agora, no versículo 8 e o 9, diz que a festa dos tabernáculos também era uma celebração do trabalho concluído. Todavia, a obra de Jesus ainda não tinha sido concluída. O tempo dele ainda não tinha sido cumprido. Jesus dissera várias vezes que somente no futuro, quer dizer, lá na cruz, ele se manifestaria publicamente, conforme João 2,4, como a gente já viu. Nada poderia apressá-los e cumprir antes seu propósito. E somente quando ele fez sua oração de intercessão, pouco antes da prisão, que culminaria na sua morte, ele disse que sua hora havia chegado, conforme João 17,1, que nós futuramente vamos ler o capítulo 17. Já no versículo 10 de João 7, quando Jesus foi à festa, ele fez em oculto, justamente ao contrário dos seus irmãos, que ele havia dito para fazer. Ele foi, mas não se manifestamente, para não ser reconhecido. Já no versículo 11 ao 13, os judeus aqui é outra referência aos líderes judeus, especialmente aos membros do Sinédrio, conforme João 1,19. Já no versículo 14, no primeiro da festa, deve ter sido o quarto dia dos 7 dias de celebração. Na primeira metade da festa, Jesus permaneceu em oculto, conforme lá no versículo 10. Na segunda metade, ele começou a ensinar abertamente. Essa é a primeira vez que o Evangelho de João fala que Jesus ensinando no templo. Já no versículo 15, como se sabe, estas letras não os tendo aprendido. Quer dizer, como sabe esta letra, Jesus falando? Não no tendo aprendido, os judeus se perguntaram como Jesus poderia saber tudo aquilo que nunca tinha frequentado uma escola rabínica. O mesmo foi dito mais tarde acerca dos discípulos de Jesus, conforme Atos 4,13. Só uma correção. Como sabe estas letras, não as tendo aprendido. Não foi Jesus que falou, mas foi os discípulos. Né? Os judeus, na verdade, não foi os discípulos, mas os judeus que perguntaram como Jesus poderia saber tudo aquilo se nunca tinha frequentado uma escola rabínica, né? Rabínica, aliás, desculpe. Já no versículo 16, a minha doutrina não é a minha, mas aquele que me enviou. Essa declaração é de Jesus, indica que ele não havia aprendido sua doutrina com os rabinos, muito menos a inventado. Ao contrário, ele vinha do próprio Deus. Quer dizer, o conhecimento todo dele vinha do próprio Deus, não por estar numa escola de rabino, ou que seja, que alguém lhe ensinou. Mas ele praticamente era o próprio Deus, então ele tinha todo o conhecimento da palavra. Já no capítulo, versículo 17, diz, se quiser fazer a vontade dele, lá está no 17, é Jesus falando, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino, vem de Deus, ou eu falo de mim mesmo, né? Quer dizer, a verdade só pode ser recebida por corações abertos. Deus nos faz conhecer a verdade segundo o nosso desejo de recebê-la, conforme João 2,24.
Mas, lá no versículo 18 e 19, o que busca a glória daquele que me enviou é verdadeiro. Isso Jesus falando. E a prova para ver se um mestre é bom ou não é a maneira com que ele prega a mensagem de Deus. Jesus pregou a mensagem de Deus assim como Moisés. Portanto, os líderes religiosos estavam violando a lei de Deus ao procurar matar Jesus. Já no versículo 20, a multidão das províncias que tinha vindo para a festa não sabia do plano da cúpula judaica para matar Jesus. Foi por isso que eles pensaram que ele estava endemoniado. Mas alguns da Judéia estavam mais informados, conforme o versículo 25. Nem sempre nossa percepção corresponde aos fatos, conforme o versículo 24. Já no versículo 21, fiz uma obra e todos se maravilharam. Isso Jesus falando, né? Jesus se referia à cura do homem paralítico em Jerusalém, que ocorrera há um ano, conforme João 5,14, tá? Que atende para o versículo 16. Já no versículo 22 e 24, a circuncisão começou com Abraão, conforme Gênesis 17, 10. E a lei de Moisés exigia que todo menino fosse circuncidado ao 8º dia, conforme Levítico 12, 3. Os judeus eram tão rígidos quanto ao cumprimento desse item da lei que fazia ainda que o 8º dia caísse em o sábado. Segundo, Jesus perguntou aos líderes judeus por que estavam indignados por ele ter curado de todo um homem no sábado. Já no versículo 25 e 26, eles ficaram surpresos por Jesus falar abertamente com ousadia e por um momento chegaram a pensar que talvez os príncipes tivessem convencido que Jesus era mesmo o Messias. Já no versículo 27, ao que parece, o povo judeu esperava que o Messias aparecesse do nada. De repente, ele achava-se que, como sabia da origem familiar de Jesus, eles não poderiam ser o Messias. Eles não conheciam a Escritura, pois o profeta Miqueias havia profetizado que o Messias viria de Belém, conforme Miqueias 5:2. Já no versículo 28 e 29, clamava, pois, Jesus no templo, né? Lá no versículo 28. Que diz, então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava, sim, vós me conheceste e sabeis onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis? Quer dizer, vocês não conheceis a Deus? Né? Então, o verbo clama aqui, que alude a um clamor cheio de emoção. Vós me conheceis e sabeis onde eu sou. Isso Jesus falando. Jesus lembrou aos líderes judeus que eles sabiam de onde ele era, mas o problema é que eles não conheciam a Deus, que havia enviado Jesus. Ele explicou aos líderes que conhecia a Deus e que era de Deus, e que havia sido enviado por Deus. Já no versículo 30, procuravam, pois, prendê-lo, né? Isso no caso lá, que eles estavam procurando para prendê-lo. Muitos da multidão creram nele, creram por causa dos milagres que Jesus realizou, conforme lá João 20, 30 e 31. Já no 32, mandaram servidores para o prenderem. Os líderes já tinham decidido que iriam matar Jesus, conforme João 5,16. Mas ele foi a primeira vez que eles atentaram contra a vida dele. Já no 33, ainda um pouco de tempo, o tempo de Jesus na terra estava acabando. Logo ele seria crucificado, ressuscitaria e assim teria ao Pai. Sua vinda não estava nas mãos dos líderes religiosos, e sim nas mãos do Pai. Já no 34 e 36, vós não podeis vir. Né? Isso no 36, que Jesus falando, vós não me buscareis, mas não me achareis.
onde eu estou, vós não podereis vir. Né? Então, Jesus iria para o céu, mas a pessoa ainda não poderia ir com ele para lá. Os líderes judeus não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles pensavam apenas nos vários lugares por onde Jesus havia sido espalhado. Já no 37 e 39, a cada dia da festa, o povo trazia ramos de palmeira e marchava ao redor do grande altar. Um sacerdote então pegava a água do tanque de Siloé com jarros de ouro, levava até o templo e ele derramava sobre o altar, oferecendo a Deus. Essa cerimônia, repleta de emoção, era um memorial às águas que fluíram da rocha quando os israelitas vagaram pelo deserto. No último dia da festa, o povo marchava 7 vezes ao redor do altar, em memória 7 voltas dadas ao redor dos muros de Jericó. É bem provável que, no exato momento em que o sacerdote derramava água sobre o altar, Jesus tinha clamado em alta voz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. No versículo 38, como diz a Escritura, que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu entrovo fluirão águas vivas. Fluirão o rio de águas vivas. Quer dizer, essa referência não diz respeito apenas a essa passagem, mas também as outras passagens, como número 24, 7, Deuteronômio 18, 15, Isaías 58, 11 e Zacarias 14, 8. Ao contrário das pequenas quantidades de água derramada, durante todos os dias da festa, haverá um rio de águas para aqueles que creem em Jesus. Eles não somente os saciarão, como também se tornarão em um rio, em que outros poderão beber e saciar também, conforme o versículo 29. Então vamos lá ver o versículo 39, aliás. João explica que Jesus estava falando do Espírito Santo, que saciaria nossa sede e seria uma fonte contínua a saciar a sede dos outros também. O Espírito Santo viria depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Eles mesmos já tinham preparado os discípulos para tal acontecimento, certo feito no cenáculo, conforme João 14, 16, 20, 15, 26, 27 e 16, 7 e 15. Perdão. Já no versículo 40 a 44, Moisés predisse que o Cristo viria na descendência de Davi, conforme Deuteronômio 18, 15, 18. E segundo Samuel 7, 14, 16. Muitos da multidão sabiam que Messias viria de Belém, conforme Miqueias 5, 2. Contudo, eles não sabiam que Jesus tinha nascido lá. Eles achavam que Jesus era da Galileia. Eles conheciam a Escritura, mas não dedicavam tempo para conhecer o Messias, conforme João 5,39. Já no 45 e 46, os guardas não poderiam ter dito que não haviam prendido Jesus por medo da multidão, mas não fizeram isso. Ao contrário, disseram que Jesus era diferente de todos que eles tinham ouvido até então. Quer dizer, os guardas ficaram tão impactados com o ensinamento de Jesus que nem mesmo eles tiveram a vontade de prender Jesus. Já no 47 a 48, depois que os guardas disseram que não havia prendido Jesus, os fariseus deram uma resposta cheia de arrogância, reação que lhe era bem peculiar. Também vós fostes enganados. Os fariseus disseram isso para os guardas. Talvez os guardas tenham concluído, já que os líderes religiosos não creem em Jesus, ele não deve ser mesmo o Messias. Na verdade, embora os pobres ouvissem Jesus com alegria, os líderes religiosos faziam parte da minoria, que não cria nele. Jesus era uma ameaça para eles, pois havia se corrompido por poder e riqueza. Né? Quer dizer, os fariseus estavam com riqueza, tinham poder na época e tal.
Já no versículo 50 a 51, Nicodemos apelou para a justiça, conforme João 3:2, 12, 42 e 43. Mas seu apelo foi rejeitado. Já no 52, e último versículo, não, aliás, é o 53, mas fala no 52, da Galileia nenhum profeta surgiu. Na verdade, os profetas Jonas, Oséia, Naum e talvez Elias, Eliseu e Amós eram da Galileia, ou de algum lugar próximo a ela. Quer dizer, na verdade não era verdade. E no 53 se diz que então cada um foi para a sua casa, né? Quer dizer, mas não tem um resumo, porque esse versículo diz que a partir daí, né, que jamais alguém falou como Jesus e tal, que é o título aí, a partir do versículo 45, que vai até o 53, e naquele caso, cada um voltou, entendeu? Para as suas casas. Então aí nós terminamos, na verdade, esse capítulo 7, né, que fala de que dos irmãos que rejeitaram, os próprios irmãos de Jesus, que a incredulidade, né, que eles não creram em Jesus, os próprios fariseus também, que não conhecia, diz que conhecia a palavra de Deus, o Antigo Testamento, mas eles não creram na palavra, vamos dizer assim, porque ali os profetas falaram que do Messias que viria, e tudo aquilo estava, para bem dizer, no Velho Testamento, que haveria um Messias. E Jesus falava, né? Ele citava muitas coisas que aconteceram e as palavras dos profetas, né, do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, os fariseus, talvez pelo poder que ele tinha, né, pensando que Jesus de repente fosse assim um revolucionário, um homem que tomaria o poder, fosse aclamado um rei, e eles não quiseram. Quer dizer, Jesus não veio nada para isso, para ter poder ali diante dos homens, embora ele era poderoso, que ele é próprio Deus, mas ele não veio para ter riqueza nem ser coroado, mas ele veio para salvar o perdido e para pregar a palavra de Deus, para que muitos crescem na palavra e crerem nele para ter a vida eterna. Mas muitos, infelizmente, não creram, né? E por fim, como nós vamos depois acompanhar a leitura até o capítulo 21 de João, no qual Jesus foi morto na cruz e depois ressuscitou, graças a Deus, e foi ascensão aos céus. E agora, na próxima semana, nós vamos falar do capítulo 8, que o título tem a mulher adúltera, né? Aquela mulher que traiu o marido e que foi jogada ao chão para ser apedrejada, mas Jesus a salvou, né? Então, Jesus não jogou, nem ninguém conseguiu jogar, porque Jesus usou a sabedoria e falou que se ninguém tivesse pecado ali, que atirasse a primeira pedra. Como todos lembraram dos seus pecados, ninguém conseguiu jogar as pedras. O próprio marido dela não fez isso. E aí os fariseus também não poderiam, entendeu? O próprio Caifás não poderia condená-la, entendeu? Porque todos tinham pecado. Então a gente vai. E fala também de Jesus, que é a luz do mundo, e o Jesus, que é o libertador. E nós vamos ter aí um tempo talvez maior, porque na verdade esse capítulo 8, ele tem 58 versículos. Quer dizer, um pouquinho mais do versículo do capítulo 7, que tinha apenas 53 versículos. Mas eu peço aos irmãos e às irmãs que estão nos acompanhando nesse estudo, que lê esse capítulo 8 durante a semana, medite nesse capítulo, e que no próxima semana, no próximo domingo, ao assistir à escola bíblica dominical, já tem uma noção e vai compreender melhor, que eu vou fazer esse resumo. Como eu já falei, eu não leio o capítulo todo,
porque senão a gente perde muito tempo. Eu apenas faço o estudo e falo para os irmãos, para as irmãs, aquilo resumo ali do versículo. Então, que vamos orar a Deus pedindo a sua bênção, né, para esse dia e para a nossa semana, e que Deus possa nos abençoar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado por nossas famílias, nossos lares. Obrigado porque Tu tem nos sustentado, tem nos perdoado. Ensina também a nos perdoar uns aos outros. Abençoe nossas famílias, nosso lar. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, uma semana abençoada, uma semana próspera. Livra do homem mau, do homem perverso. Livra, Senhor, dessa violência urbana que acontece no nosso bairro, na nossa rua, nossa cidade, até mesmo no nosso país, Senhor. Mas que Tu possas estar livrando de mal, que possamos estar debaixo da proteção da Tua palavra, ali no Salmo 91, Senhor. Que possamos estar embaixo das Tuas asas, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, que é onipotente, onisciente, onipresente, e que possamos estar protegidos pelo Senhor. Dá ordem aos Teus anjos para nos guardar e livrar de todo mal. E seja conosco, Pai, que nos abençoe e nos guarda, e cada dia mais faça-nos compreender da Tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento dela, Pai, para a edificação das nossas vidas. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, até a próxima semana e que Deus abençoe a todos. Ficam na paz.